Ora, é com todo o gosto que aqui estou para deixar um testemunho nesta altura do aniversário do repositório da Universidade do Minho, que celebra os seus 10 anos neste próximo dia 20 de novembro. E desta forma corresponde a uma solicitação que foi feita pelo responsável pelo serviço de documentação, pelo Dr. Eloy, e meu amigo, enfim, e parceiro de longa data neste processo do repositório e da política do Open Access na Universidade do Minho. Para este efeito, eu munimo de um conjunto de pontos, de notas, de referências, para não perder o fio à meada e para poder dar aquilo que eu entendo que é o contributo talvez mais interessante que eu poderia dar para este processo. E gostava de ir ao princípio deste processo, tanto quanto eu consiga recuperá-lo, e recuperar aquilo que era a situação da publicação científica e da divulgação científica que ocorria já nos meados dos anos 90, em que, gradualmente e de uma forma muito acentuada, se verificou um aumento nos custos de publicação em revistas e o custo de aquisição de revistas e, portanto, a divulgação científica começou a tornar-se extremamente difícil, a disseminação do conhecimento extremamente difícil, nomeadamente para as instituições de ensino superior. É claro que as editoras procuraram, nessa altura, encontrar esquemas que facilitassem e tornassem mais económicos esses processos de divulgação, mas mesmo assim nunca conseguiram efetivamente corresponder àquilo que era uma ânsia, um sentido de necessidade, que aliás os meios tecnológicos disponíveis na altura já faziam prever, de que aquilo que era investigação realizada com dinheiros públicos deveria ser gratuitamente acessível e facilmente acessível ao público em geral. E essa foi uma questão que nunca foi endereçada. Portanto, eu diria que se verificou aqui um constrangimento que, na verdade, se tornou a grande oportunidade para o movimento de Open Access, naturalmente não só em Portugal, mas ao nível europeu e internacional. Eu tenho o primeiro contacto sobre estas matérias com o Dr. Eloy num contexto, isto no início de 2002, no contexto da preparação da minha candidatura à reitoria da Universidade do Minho, para o mandato de 2002 a 2006, mandato esse que começou em julho de 2002, exatamente julho de 2002. E, portanto, reuni-me, penso eu, no primeiro mês, janeiro ou fevereiro, com o Dr. Eloy, falando sobre a evolução dos aspectos dos serviços de documentação, sobre as bibliotecas digitais, enfim, todas as matérias que constituíam o seu interesse particular do ponto de vista científico e técnico. E, do meu ponto de vista, eles casaram de uma forma muito harmoniosa com aquilo que era defendido do ponto de vista filosófico para a Universidade do Minho, que era uma evolução no sentido daquilo que veio depois a cunhar-se como sendo uma universidade sem muros. A Universidade sem muros, sem barreiras, aberta ao exterior, em todas as vertentes da sua atividade, no ensino, na investigação, na prestação de serviço, aberta à intervenção do exterior e preocupada, naturalmente, com a produção do conhecimento, com a preservação do conhecimento e a transmissão desse próprio conhecimento. E, portanto, todo este movimento do Open Access que estava a agilizar e a desenvolver nessa altura casava harmoniosamente, como eu digo, com esta perspectiva que havia e toda ela era a moldura, digamos, da candidatura que se preparava para essa reitoria do período de 2002 a 2006. Houve várias etapas neste processo, portanto, assumi a reitoria em julho de 2002, houve aqui um tempo de preparação e de construção de conhecimento técnico também, nomeadamente da parte do Dr. Eloy, e foi possível em novembro de 2003, este é o marco, digamos, do repositório, dia 20 de novembro, como referi há pouco, de se inaugurar o repositório. O repositório era uma parte integrante da definição do projeto do campus virtual da Universidade do Minho, que era uma iniciativa da UMIC, da Unidade de Missão, liderada na altura pelo Dr. Diogo Vasconcelos, de boa memória. Houve alguns meses de instalação deste repositório. Houve 4 comunidades experimentais que entraram em funcionamento durante os meses de outubro e novembro, que constituíram, de alguma forma, um motor de arranque para o repositório. Foram carregadas teses, dissertações, defendidas nos últimos anos, e outros documentos, enfim, artigos, relatórios, working papers, etc. E, sendo assim, a Universidade de Minho acabou por ser pioneira neste processo. E foi pioneira não só em termos nacionais, mas também em termos internacionais, onde ainda não havia muita experiência, muita implementação neste domínio.
Também em 20 de novembro, e era importante que isso acontecesse, a Universidade subscreveu a Declaração de Berlim sobre o Open Access. E em 2004, através de um despacho que eu tenho aqui a referência, o despacho RT 56 de 2004, a Universidade do Minho publicou a sua política de auto-arquivo, de acesso livre à sua produção intelectual. Isto é um marco, de facto, porque no espaço lusófono esta é, de facto, a primeira instituição a assumir e a declarar a sua política de auto-arquivo ou acesso livre. Isto criava orientações para os centros investigadores terem que depositar as suas publicações, aos centros de investigação a subscreverem e adotarem políticas de auto-arquivo e aos autores de teses e dissertações também passarem a ter que autorizar esse depósito dessa documentação no repositório. Dito isto, gosto sempre de referir em relação ao repositório a minha ligação emocional a este projeto. Este projeto continha desafios, reunia competências e levou à elaboração de uma estratégia, penso eu que tudo muito bem articulado, tudo funcionou, enfim, na perfeição, permitindo-nos obter o resultado que eu penso que todos reconhecemos. Todos os projetos em que estive envolvido durante os meus dois mandatos da reitoria foram difíceis, todos os projetos exigiram muito trabalho, mas alguns constituíram verdadeiros desafios. Não existiam, não estavam no terreno, era preciso provar muita coisa e ofereciam uma grande oportunidade para a Universidade se afirmar no espaço nacional e no espaço internacional. E o repositório constituiu um desses projetos, naturalmente. Estas coisas só se fazem quando estão reunidas não só as vontades, mas também o conhecimento técnico e o reconhecimento também pela comunidade internacional e a capacidade de intervir em fóruns nacionais e internacionais. E essa competência existia, aliás, na Universidade do Minho, representada pelo Dr. Eloy e, naturalmente, a equipe de colaboradores que ele teve a oportunidade de coordenar. Havia várias hipóteses para implementar estes processos. Um deles era através do imperativo, enfim, despachos e a obrigatoriedade de cumprir um conjunto de medidas, mas temos que nos reportar de volta a 2002 e pensar que tudo isto era estranho à comunidade académica, à comunidade científica e, portanto, era necessário conduzir este processo por forma a que a comunidade académica fosse ganha para este processo, ou seja, se conseguisse demonstrar o valor do processo e as pessoas conseguissem perceber qual era a vantagem que dele tiraram. Houve um envolvimento político direto da reitoria, enfim, na medida em que realizou sessões abertas à comunidade para publicitação sobre a política de autoacesso. E também um aspecto não menos interessante, e quando em 2005 ela foi introduzida, esta política, também foi introduzido um incentivo simbólico ao número de publicações individuais de cada docente e investigador e escola, mas que acabou por se traduzir numa competição em termos amigáveis, até porque os valores eram simbólicos, do número de depósitos que cada docente teria realizado. Isto era o período de arranque do repositório, era importante que o volume de documentos depositados fosse elevado e assim aconteceu. E, como digo, essa competição foi um dos aspectos visíveis e interessantes, em que os docentes se questionavam uns aos outros sobre quantos artigos ou quantas teses já tinham, nessa altura, introduzido no repositório. Também houve a preocupação de tornar visível não só a intervenção da Universidade do Minho, mas dar a conhecer que era a nossa comunidade interna, que era a externa, este movimento, realizando as conferências de Open Access, de que o Dr. Eloy foi o grande motor. E assim, em 2005, por altura da nossa declaração de política de acesso livre, a Universidade do Minho realizou a primeira conferência de Open Access, onde apresentou essa política também. Quanto à estratégia, em relação ao Open Access, o pensamento que se criou na altura é que não era suficiente desenvolver apenas, digamos, este conceito do Open Access no interior da Universidade do Minho e uma particular solução para este processo, mas era importante que no espaço nacional houvesse alguma convergência, ou seja, que não houvesse soluções muito dispares sobre o Open Access e a implementação de repositórios, e também que houvesse alguma sintonia com aquilo que era a política definida em termos da própria União Europeia. E, portanto, desenvolveram-se alguns passos estratégicos no sentido de criar este envolvente em sintonia com algo
em que a Universidade do Minho foi, de facto, pioneira. Como disse há pouco, a Universidade do Minho criou o seu repositório em 2003 e, se os números não me falham, só cerca de 4 anos depois é que começámos a ver alguns outros repositórios significativos a aparecer, digamos, no contexto nacional. E assim, enfim, seguindo esta estratégia, enquanto reitor da Universidade do Minho, fui designado pelo grupo como responsável para coordenar a evolução da área do Open Access. O Conselho de Reitores aderiu em 2006 ao princípio do acesso livre, subscreveu através do seu presidente, na altura da Declaração de Berlim, e houve a oportunidade de anunciar, mais uma vez, na Universidade do Minho, na segunda Conferência sobre Acesso Livre ao Conhecimento, em novembro de 2006, portanto, essa adesão do Conselho de Reitores. O que quer dizer que este enunciado, esta envolvente, acabou por ser adotada ao nível de todo o ensino superior universitário. A partir de 2007, o Dr. Eloy, através do CRUP, e portanto já formalmente e através deste órgão de coordenação, passou a assumir e dinamizar o grupo de trabalho sobre o acesso livre. A intervenção foi ainda estendida à European University Association, à Associação das Universidades Europeias, e em março de 2008 veio a aprovar aquilo que se designam as recomendações do grupo de trabalho sobre acesso aberto. O nosso representante da Universidade do Minho e do Conselho de Reitores, aliás, neste grupo de trabalho da EUA, era naturalmente o Dr. Eloy. E, portanto, tivemos a oportunidade em vários tabuleiros de tentar encontrar as condições que permitissem dar essa tal envolvente correta em sintonia. É claro que ainda havia outras competências adicionais e outras intervenções, nomeadamente do Dr. Eloy, enquanto mandatado, de ligação a todo um outro conjunto de vários projetos financiados pelo 7º Programa Quadro e que estavam relacionados com repositórios e com Open Access. Portanto, a Universidade do Minho passou a ser uma referência ao nível internacional no desenvolvimento do Open Access. Continuando ainda neste processo, em sequência, e foi em julho de 2008 que nasceu a Iniciativa Nacional de Acesso Aberto, o Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal, o RCAP, que tinha sido promovido pelo UMIC e foi operacionalizado pela FCCN, mas com o apoio da Universidade do Minho. Devo dizer que quem inquietou, digamos, o UMIC neste sentido foi a própria Universidade do Minho, que aliás já tinha inquietado o presidente da FCCN e da FCT e o próprio ministro do Ensino Superior sobre a necessidade de, em Portugal, se estabelecerem diretivas que garantissem que não havia uma dispersão de esforços e havia aqui alguma racionalização e otimização. Portanto, o RCAP foi apresentado e lançado oficialmente em dezembro do mesmo ano e mais uma vez, foi numa conferência sobre Open Access realizada na Universidade do Minho. Portanto, todos estes marcos acabam por ser situados geograficamente e no tempo ligados à Universidade do Minho. E foi o Dr. Eloy que liderou como responsável científico e técnico a equipe da Universidade do Minho que desenvolveu esse projeto para a FCT e para a FCCN. Para além destes aspectos, que são os aspectos técnicos, que permitem não só indexar repositórios dispersos existentes nas várias universidades e instituições de ensino superior ou instituições de investigação, também alberga ele próprio repositórios de instituições que não tenham os seus servidores nem capacidade de gerir esses servidores. Mas para além disto tudo, enfim, para além da parte operacional, do ponto de vista, eu diria, filosófico, de movimento, o RCAP passou a ser também, digamos, o centro, o núcleo, o cerne da visão holística sobre o Open Access em Portugal, e isso é extremamente importante, porque o entendimento sempre foi da Universidade do Minho que isto era matéria que deveria estar autónoma de qualquer universidade em particular e, portanto, assumida por quem tinha, ao nível político, a responsabilidade da disseminação do conhecimento científico. Escusado dizer-se o que é a evolução do Open Access ao longo destes 10 anos, os 10 anos passam rápido. Qual é essa expansão? Qual é a expansão em relação ao número de repositórios e de instituições que aderiram ou que têm os seus repositórios? Ainda hoje em dia, aqui além, quando pego num documento de outras universidades, é sempre com gosto que vejo o orgulho com que essas instituições referem o facto de terem os seus repositórios
em Open Access, sediados ou ligados a este repositório nacional, a este meta-repositório, que é o repositório nacional. E do ponto de vista desta minha contribuição, e em resumo, a memória que eu guardo da minha intervenção, da minha possível intervenção ao nível do repositório, é de que ele é um projeto bem-sucedido, otimamente bem-sucedido, se é possível assim dizer-se, constitui um verdadeiro case study. E porquê? Porque ele representa a conjugação da competência técnica e científica com outros dois elementos, que é a convicção e o entusiasmo dos agentes que estiveram envolvidos. E este entusiasmo, enfim, é alargado ao Dr. Eloy, à equipe que o acompanhou e a mim próprio, enfim, na minha vivência destes desenvolvimentos. E ele teve também, digamos, um enquadramento de uma visão, que era uma visão institucional, que foi adequada e também foi, digamos, articulada num desenvolvimento estratégico, naqueles passos que eu tive a oportunidade aqui de referir, e que funcionou bem. Portanto, correu bem, foi programada, foi planeada e correu bem. Em suma, eu penso que ganhou o sistema científico, ganharam os investigadores a título individual e ganhou claramente o desenvolvimento da ciência e da transmissão do conhecimento. Foi, portanto, e é assim que eu consigo recordá-lo, um privilégio ter estado ligado a este processo e ter tido a oportunidade de poder contribuir naquilo que foi possível para o seu sucesso e de trabalhar com as pessoas que a este processo continuam ligadas.